Boa noite, José Paz. Boa noite para todo mundo que está ligadinho aqui na tela da TV Gazeta. A Gazeta Esportiva está começando, melhor hora do seu dia, do meu dia. Vamos juntos? Chamando primeiramente a repórter Janice de Castro, que fala com a gente direto do Nubank Park. Boa noite. Boa noite, Michele. Uma ótima noite a todos. Hoje tem Libertadores e o Palmeiras precisa de um empate contra o Júnior Barranquilla para se classificar para as oitavas de final da competição. Vamos para as notícias do Corinthians com meu parceiro Thiago Salazar. Boa noite, Salazar. Boa noite, Janice. O Corinthians com uma noite complicada depois da derrota para o Platense, assim como também está complicada a situação de Neymar na seleção brasileira. A CBF divulgou o resultado do exame e a situação do camisa 10 é pior do que a gente imaginava. Já todos os detalhes, mas agora vamos saber do São Paulo com a Marina Buffon. Boa noite, Marina. Olá, Salazar, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no São Paulo. Possivelmente 2 jogadores retornam do departamento médico para ajudar Dorival Júnior no próximo domingo no compromisso no Campeonato Brasileiro, e tem também um jogador do Botafogo que despertou interesse aqui dos diretores do CT da Barra Funda. Agora eu volto com você aí no estúdio, Michele. Tá certo, e vamos conferir os outros destaques de hoje do Gazeta Esportiva. Corinthians perde a invencibilidade na Libertadores. Italiano Yannick Sinner é eliminado de Roland Garros. E mais, Fluminense vence e se salva na Libertadores. Agora no Gazeta Esportiva. E olha aqui comigo no estúdio essa super dupla, o xerifão do Mesa Redonda Osmar Garrafa, grande jornalista Alex Miller. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Na área. Nossa, tudo bem, mas hoje é um dia de muitas informações, muitas contradições. Parecendo o 1º de abril, né? Parece 1º de abril. Dia da mentira. CBF divulgou hoje o resultado do exame do atacante Neymar. Nós vamos conferir o que o médico Rodrigo Lasmar disse. Ele fez todos os exames médicos, os exames complementares, e terminamos com uma ressonância magnética que identificou uma lesão muscular grau 2 na panturrilha, não apenas um edema. Tá? O atleta ele segue em tratamento. A nossa expectativa é que num prazo de 2 a 3 semanas ele esteja liberado. Claro, conosco ele está em tratamento intensivo, a gente tem condição de avaliar dia a dia essa evolução, mas a expectativa a princípio é essa. Puxa vida, não é nada do que a gente estava imaginando, né? Vamos fazer contato com o repórter Thiago Salazar para saber um pouco mais dessa história. Boa noite, conta pra gente, para o nosso público, detalhes dessa situação, Salazar. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Bom, você viu que o médico Rodrigo Lasmar fez questão de dizer que não se trata apenas de um edema. Isso porque esta era a versão do Santos Futebol Clube, correto? O doutor Rodrigo Zogaib, médico do Santos, no dia 20, 2 dias depois da lesão que o Neymar sofreu no jogo contra o Curitiba, ele deu uma entrevista aos colegas do GE e disse que o Neymar tinha uma lesão, um edema, e de que estaria pronto, estaria apto provavelmente a fazer as atividades a partir do dia 27, quando o Neymar se apresentaria à seleção brasileira. Isso acabou não acontecendo, o Neymar ainda não está apto, e a gente pode passar aqui para vocês que a apuração é de que ficou um climão. Resumidamente, ficou um climão. A CBF ficou bastante incomodada pela maneira como o Santos enviou as informações ao time da CBF. Isso porque Neymar foi convocado por Carlo Ancelotti baseado nas informações passadas pelo Santos, mas a comissão técnica e os dirigentes, os médicos da CBF não tiveram naquela ocasião acesso às imagens do exame, por isso que preferiram fazer essas novas imagens e constataram que a situação é pior do que eles lá na CBF imaginavam. Ficou um climão e o Santos decidiu soltar uma nota oficial. Nesta nota oficial do Santos, o Peixe diz o seguinte: primeiro tópico, absolutamente todos os exames realizados pelo Neymar foram compartilhados com a CBF até o dia 18. O prazo de 2 semanas é contado a partir do dia
17, quando o Neymar acabou se lesionando. Lembrando que essas estimativas variam de pessoa para pessoa. Terceiro tópico, o Santos fez questão de lembrar que tem fisioterapeutas na CBF, na Seleção Brasileira, que também integram a comissão técnica do Santos e que acompanham o Neymar há mais de 10 anos. O Santos também salientou que o departamento médico do clube está alinhado e em concordância com o cronograma tratado pela equipe médica da CBF e lembrou que entende que o Neymar terá capacidade para jogar a Copa do Mundo. A gente tem a informação de que a CBF imagina que o Neymar estará apto para jogar a partir da segunda rodada da fase de grupos contra o Haiti. Mas tem uma informação importante aqui. Olha o caso do Memphis Depay. Tinha uma previsão entre 4 e 6 semanas e ficou de fora por 9 semanas. Fato é, a CBF tem até 24 horas antes da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, portanto, até às 19 horas do dia 12 de junho, para comunicar à FIFA de um eventual corte. Depois dessa data, a CBF não poderá fazer mais nenhuma troca de nenhum jogador, mesmo por causa de uma lesão. Passo para vocês. Puxa vida, que situação desconfortável. A gente estava trabalhando com uma notícia, eu me lembro que você, Alex Miller, disse aqui, eu acredito, eu confio nas informações prestadas pelo médico do Santos e tudo mais. E por que não confiaríamos, né? E eu não sei, de repente a situação se agravou, né? O médico tinha ali um diagnóstico e depois isso pode ter se agravado. O que vocês acham de tudo isso que está acontecendo? A única coisa que isentaria, na minha opinião, a situação dos médicos do Santos, principalmente, seria algum tipo de esforço que o Neymar fez nesses dias subsequentes ao dia 17, que foi o jogo contra o Coritiba, e que possa ter agravado a lesão. Algum movimento que ele fez em algum dia desses aí, alguma corrida que ele foi fazer, até na rua, vou na padaria, vou na rua comprar um pão. E ele correu ali para fugir da chuva e deu uma fisgadinha na panturrilha, onde ele estava com edema. Porque assim, tirando isso, tirando algum problema extra na panturrilha do Neymar, do dia 17 até ontem em que ele fez o exame... Mas isso não está na nota. Não justifica, eu sei que não. Então, ou seja, isso não aconteceu. Então, eu sei que não aconteceu. Por isso que eu estou falando, para mim é muito absurdo, essa situação é absurda para mim. Para mim é o seguinte, a única chance de não ter mentira aí é se eles fizeram o exame na perna errada, talvez do Barreal. Porque na perna do Neymar há uma lesão grau 2. E o Santos passou para todo mundo a informação, que não, mas não mandou o exame de que não era. Se fosse uma lesão simples, era muito fácil, o Neymar ia pedir na hora um documento, ó, lesão é tranquila. Não, colocaram na boca do Cuca. O Cuca falou, o Neymar está à disposição para jogar, ele ficou à disposição para jogar no meio de semana. Não é verdade. Não é verdade. Mas Neymar ele não jogou, né? Não jogou, lógico, como é que ele vai jogar? O Neymar, sabendo da lesão, deveria ter comunicado. Se os ou não sabia. Como é que o jogador não vai saber? O Santos falou que não sabia, ou que não tinha. Pelo amor de Deus, né? Enfim, é uma situação ridícula e começa bem o trabalho da seleção brasileira. O Neymar vai continuar sendo assunto até então, um dia da estreia da seleção brasileira. Bom, Gazeta Esportiva de agora segue para casa do Palmeiras com a expectativa pelo jogo de hoje da Libertadores. Janice, qual é a escalação do Verdão? Michele, noite fria, muito vento aqui no Nubank Park. Daqui a pouquinho eu trago a escalação, vou fazer um mistério, porque primeiro eu vou contar como que está a situação do Palmeiras nessa Libertadores. A situação é tranquila, vai. Precisa só de empate hoje contra o Júnior Barranquilla para se classificar para as oitavas de final. Os colombianos estão eliminados. Olha, mas se o Palmeiras quiser ser líder da chave, tem que derrotar os colombianos e torcer para o Sporting Cristal vencer o líder Cerro Porteño no Paraguai, tá bom? Então bora para a escalação. Olha, é o mesmíssimo time que derrotou o Flamengo sábado no Maracanã por 3-0. Então vamos lá. Carlos Miguel no gol. Na lateral direita, Giai. Defesa, Gustavo Gomes e Murilo. Arthur, Marlon Freitas, Emiliano Martinez, Andréas Pereira, Alan, Arias e no ataque, Flaco Lopes. Aprovado esse time, Michele, Alex, Garrafa? Tá aprovado, Alex Miller e Garrafa? Pelo que o elenco do Palmeiras oferece hoje, é o time que ideal realmente o Abel tem para colocar, né? Porque olhando a escalação, quem que ele poderia mudar em relação aos que estão no banco? O Felipe Anderson, no lugar do Emiliano Martinez? Talvez. Seria uma escalação um pouco mais ofensiva, já que o Palmeiras joga em casa contra um time pior que ele e precisa da vitória. Então, o Abel preferiu manter a escalação dos últimos jogos,
dando uma solidez, uma consistência maior para o sistema defensivo, colocando o Emiliano Martinez e apostando ali no Arias, no Flaco, no Alan, no próprio Andréas um pouco mais adiantado. Vamos ver, acho que não está errado, é uma escalação boa pelo que o Palmeiras tem e também pela realidade do adversário, que é fraco, repito. Então o Palmeiras tem tudo para ganhar esse jogo e esperar o outro resultado, né, entre Cerro Porteño e Sporting Cristal, já que o Palmeiras não depende só dele para ser o primeiro do grupo. Ele teria que ganhar o jogo e torcer para o Cerro Porteño perder para o Sporting Cristal dentro de casa. Então, eu não vou me ater muito à escalação do time, não. Eu vou me ater ao Palmeiras. É o jogo do Palmeiras contra o Júnior Barranquilla. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O que é o Palmeiras? Qualquer time que o Abel montasse, com os jogadores que ele tem à disposição no banco entre os titulares, o Palmeiras tem a obrigação de se classificar. E condições, não é? né, Garrafa? E condições, o time tem condição. É verdade que não está desempenhando como se esperava na Libertadores. Eu e o Alex tínhamos a quase convicção de que o Palmeiras seria líder no geral. Seria líder no geral. Era um grupo muito tranquilo e o Palmeiras chega com a possibilidade de se classificar em segundo. Qualquer resultado que não venha a ser uma classificação do Palmeiras hoje... Nossa, aí já... Aí é tragédia. Aí é tragédia. Porque para o Palmeiras ser eliminado, ele teria que perder o jogo e o Sporting Cristal ganhar do Cerro Porteño no Paraguai. Olha, assim, os dois resultados são... Não basta apenas perder, viáveis. Tem combinação e combinação de resultados muito improváveis. Então, não acredito que vai acontecer, mas se acontecer... Não vai acontecer. Nem os palmeirenses, que às vezes são um pouco pessimistas. Não vai acontecer. Meu time falou que vai ser 2-0 pro Palmeiras. Eu acho que vai ser 3-0. Se fosse também. palpitar, colocaria isso, porque o Palmeiras é muito melhor e chegou a hora de, dentro dessa Libertadores, Dá uma resposta. o time dar uma resposta para a torcida. Aqui ele veio nessa Libertadores, né? Aproveitar os 3-0 contra o Flamengo e mostrar, opa, esse é o Palmeiras vencedor, que agride o adversário, que faz gol, que não fica brincando, não fica molenga. É o dia dos jogadores se entregarem e mostrarem para o torcedor que a Libertadores também é prioridade. Um grupo fácil desse, que 18 pontos não seria nada impossível, o Palmeiras pode somar no máximo 11. Então o Palmeiras hoje tem que entrar em campo e mostrar quem é o Palmeiras na Libertadores. E só lembrando, o Palmeiras conseguiu uma vitória expressiva contra o Flamengo pelo Brasileiro no final de semana, naquele jogo que todo mundo sabe. Sim. Mas todo mundo sabe como aconteceu, né? Não quero tirar o mérito da vitória do Palmeiras, mas o Palmeiras vinha sendo amassado pelo Flamengo no 11 contra 11. Mas aí eu não sei como ia acabar aquele jogo. Depois da expulsão, o Palmeiras foi extremamente competente para fazer um bom resultado. Então, por isso que o Palmeiras tem que dar uma resposta hoje. Não, mas não pode nem pensar, é ganhar e ganhar bem. Não tem que desqualificar essa vitória do Palmeiras. Não foi desqualificada. Foi expulso o Carrascal lá com razão, Você ouviu o que eu disse? Eu sei. Sem tirar o mérito do Palmeiras. 3-0, 1, 2, 3-0, Garrafa. 11 contra 10. Mas é do futebol. A Janice está de volta para falar mais sobre o jogo do Palmeiras na Libertadores. O que mais você separou pra gente? Isso, tem novidade, viu, Michele? O atacante Sousa está recuperado de uma lesão no tornozelo. Ele se machucou 12 dias atrás no empate contra o Cruzeiro, já treinam hoje e hoje é opção para o Abel no banco de reservas. E o Sousa tá doido para entrar em campo porque ele precisa de minutagem antes da Copa do Mundo. Ele vive a expectativa de ser convocado para defender o Paraguai, né? Ele, o Gustavo Gomes e o Maurício. A lista dos convocados do Paraguai deve sair na segunda-feira. E além do trio Paraguai, mais 4 atletas devem se despedir hoje do Palmeiras, porque hoje é o último jogo dos convocados. Quem for para a Copa do Mundo não vai enfrentar a Chapecoense domingo pelo Brasileirão. O Emiliano Martinez, ele sonha se juntar ao Piquerez na seleção do Uruguai. O Marcelo Bielsa deve divulgar a lista nesta sexta-feira. E o Giai e Flaco Lopes também, claro, vivem a expectativa de serem convocados para defender a seleção argentina. E o Scaloni deve divulgar a lista, ele tem que divulgar até terça-feira. E o Arias já está garantido na Copa para defender a Colômbia. Quero só ver, né, Michele, como que o Abel vai escalar esse time domingo contra a Chapecoense. Vai ser difícil, vai ter que quebrar a cabeça e recorrer à molecada, né? É verdade, são muitos atletas aí sendo convocados, né, Garrafa? E assim, lançaram, você viu o novo produto que lançaram, né? O ramo farmacêutico. Massagens para ir à Copa do Mundo. É um creme especial. Porque os caras tá todo mundo usando e se recupera rápido quando tem Copa do Mundo, né? É casos de Sousa, o Piquerez
E o Memphis Depay, usaram essa pomada. É a pomada Copa do Mundo. O Memphis demorou para voltar. Mas ela funciona quando tem a Copa do Mundo. Quando você vai se apresentar, o jogador fica rapidamente apto. De fato, isso que a Janice falou é importante pensando no jogo do Brasileirão, domingo, né, contra a Chapecoense, porque o Palmeiras vai ter muita dificuldade para ter um banco de reservas. Time titular ainda até dá para armar, mesmo com esses desfalques. Você pode pensar em Marcelo Lomba, Kelvin, Murilo, Bruno Fux e Arthur. Marlon Freitas, Lucas Evangelista, né, e o Luiz Pacheco, por exemplo. O Felipe Anderson pode colocar, o Alan vai jogar. Então, assim, são jogadores que estão aí sempre atuando. Mas é um time que dá para enfrentar. E é um time que tem capacidade de ganhar da Chapecoense, mesmo com todos esses desfalques, repito, o Palmeiras pode sim ganhar da Chape, que já é um time virtualmente rebaixado para a Série B. Né? Problemas tem, mas não dá para imaginar que vai passar sufoco. Ainda bem, entre aspas, que é a Chape em casa e não é o Flamengo no Maracanã, por exemplo. É isso, mas não dá para imaginar que vai passar sufoco contra a Chape. A gente vai falar o quê? Do grupo do Palmeiras agora? É isso? O grupo da Libertadores, no grupo do Palmeiras na Libertadores, a gente vai mostrar agora. É isso? Olha ali. Temos Cerro Porteño, com 10, o Palmeiras, com Sporting Cristal 6. E o Júnior Barranquilla. Então o Cerro Porteño está com 10 pontos. O Palmeiras, tranquilo ali, não tá, Alex? Tranquilo, se ganhar hoje, tudo bem. Mas se perder, é aquilo que você falou, e o Sporting Cristal ganhar... E o Palmeiras fica fora. Ô Michele, olhando esse grupo a uma rodada do final, ali tinha que estar... Por investimento, por jogadores, o Palmeiras, Palmeiras já classificado. Pelo menos com 13 pontos lá em cima. No mínimo. Palmeiras em primeiro, já classificado. Como estava o Corinthians ontem, como estava o Flamengo. O Corinthians ficou a 2 rodadas de antecedência, foi uma grande surpresa. E essa é uma surpresa que incomoda. O Sporting está com o mesmo número de pontos? Não, 6-8. Ah, 6-8. Entendi. Aí vai o quê? A 9? Isso. Se ganhar, né? Sim. Vai a 9 e passa o Palmeiras, Se o Palmeiras perder, fica com 8. É isso. Então, só que o Sporting Cristal é o pior time, o segundo pior time do grupo, o Júnior Barranquilla é o pior mesmo, mas o Cerro Porteño é melhor que o Sporting Cristal. E o Cerro Porteño joga em casa hoje com o Sporting Cristal. Então a tendência é de que o Cerro não perca para o Sporting Cristal. Se isso acontecer, o empate já bastaria para o Palmeiras se classificar, mas em segundo lugar. Penso que vence Cerro e penso que vence Palmeiras. Eu também acho. E aí acaba assim, o Cerro com 13, o Palmeiras com 11, o que já é uma campanha muito ruim, muito abaixo das expectativas do Palmeiras nessa primeira fase. Tem que se apegar a, por exemplo, o fato de o Flamengo, ano passado, ter sido o segundo no seu grupo, quase ter sido eliminado pelo Tátira na última rodada e acabou sendo campeão. Então, a verdadeira Libertadores começa a partir da próxima fase. Então, segure aí que daqui a pouco a gente vai esmiuçar o pote A e o pote B. E tem algo muito curioso, daqui a pouco a gente vai mostrar. Tá bom. Bom, o Corinthians perdeu pela Libertadores, mas o assunto principal da partida foi Memphis Depay. Bora descobrir o motivo. Franco Sapiola foi o responsável pela primeira derrota do Corinthians na Libertadores para o Platense. O único ponto positivo é que o Timão já estava classificado como primeiro do Grupo E e assim seguiu. Decepcionado, o time jogou mal. Nisso, o treinador, quando o time joga mal assim, obviamente é o principal responsável. Acontece que na zona mista, Memphis Depay foi o grande nome que parou para falar com a imprensa. Não falou sobre o jogo em si, mas comentou tanto sobre a sua convocação para a Copa do Mundo, como o seu desejo de renovar o contrato com o Corinthians. I feel quite okay, you know. I think that will surprise people at the World Cup. So I feel physical good. I'm happy to be back on the field, first of all. For me, like, something that I would love. So that's something that I cannot answer right now, but I want to stay here. E aí ele não queria falar, se tá devendo dinheiro para mim, não importa, isso é o meu dinheiro, eu não quero falar desse dinheiro, né? Eu quero ficar no Corinthians. Então, assim, eu senti muita sinceridade na declaração dele. Não tem para onde ir, vai ficar no Corinthians mesmo. Olha. Até porque está com... Calma, Garrafa. Na Europa, nível A, ele tem? Não, tudo bem. Não tem. Mas e se a Holanda fizer uma grande campanha na Copa e ele arrebentar? Destacar. Não sei, cara. Veja bem, a questão, o Alex, falei domingo no Mesa Redonda com você, com toda a nossa equipe. O Memphis está com a chave do bolso do Corinthians no bolso, tá? Você acha assim como o Neymar. Você acha que é assim mesmo? Sim, porque ontem o Memphis
Ele está voltando de lesão. O Fernando Diniz colocou o Memphis porque o Memphis solicitou, eu preciso jogar para ir à Copa do Mundo. Então o Corinthians falou, não, agora está perto de um acordo, sabe? Está perto de um acordo, vamos também colaborar com o Memphis. O Corinthians, o jogo de ontem era extremamente importante, porque o Corinthians vencendo, mesmo já classificado, ficaria numa posição melhor para levar vantagem nas próximas fases. Esse era o objetivo do Diniz. Sim. Tanto que ele colocou com força máxima. Só que quando ele coloca o Memphis sem nenhuma condição de jogar, o Memphis deu um passe de lado aqui, jogou os 45 minutos primeiros e falou para o técnico holandês, ó, joguei, já pode me convocar. E o Corinthians nessa história? Com a entrada do Memphis, que não fez absolutamente nada, o Diniz deslocou a função do Garro dentro de campo. Ele matou o Garro. Diniz, cuidado, porque o Memphis foi mesmo sem querer, foi um dos responsáveis da queda do Garro quando pegou a camisa 10. O Diniz chegou, motivou o Garro, agora já tiraram o Garro da posição, puxaram o Diniz e foi o fiasco que foi. Tá? O Yuri Alberto, para fechar, o Yuri Alberto, a torcida do Corinthians, parte dela te ama, está um pouco chateada com você, e ontem o comportamento, nós não temos as imagens, mas só relembrando, estava assim no jogo, quando levanta a placa para sair o Yuri vai saindo correndo, porque o Corinthians está perdendo. Quando começam as vaias, o Yuri para, diminui o ritmo e não tem pressa, dane-se, aí arruma o cabelo. E o corintiano, Yuri, você conhece bem o corintiano. Parece que não conhece às vezes, né? O corintiano, ele da mesma forma que ama, ele vira chavinha. Então tá bem azeda a relação do Yuri e daqui a pouco a gente fala do Hugo, da tal da saidinha, Alex. Não adianta ficar irritadinho, não adianta ficar bravinho. Ele tem que mostrar resposta dentro de campo. O Yuri Alberto, ele atingiu um nível no Corinthians graças ao trabalho dele, a força de vontade, a recuperação, superação, mas agora quando vive um momento de baixa, ele não pode achar que, não, pelo que eu já fiz lá atrás, eu posso fazer o que eu quiser. Então, põe a cabeça no lugar aí, Yuri Alberto. Daqui a pouco a gente vai falar mais do Yuri Alberto. O Hugo Souza também falhou. Falhou 2 vezes. Muito. Falhou muito. Saiu na saidinha. Falaremos já sobre isso também. Salazar vai chegar, tá voltando para a telinha para falar de Corinthians. Queria que você explicasse pra gente qual foi a outra declaração que você separou do Memphis Depay. Pois é, Michele, a gente inúmeras vezes comenta aqui sobre a dificuldade do Corinthians em arcar com o custo do Memphis Depay, os milhões que ele tem a receber, esta nova negociação que teremos provavelmente uma redução, mas que também custará caro. O Memphis Depay ontem disse na zona mista ali que isso não vai ser problema, que ele não veio ao Corinthians para ganhar milhões, inclusive disse que fez o primeiro milhão dele aos 19 anos de idade. Apesar da declaração do holandês, a gente sabe que ele custa caro sim e que o Corinthians não tem condições nesse momento de pagar o salário, mais aquelas bonificações que já se acumulam em 43 milhões de reais, sozinho. O Corinthians precisa de ajuda. E o momento, repito, o clima antes já era de despedida. E agora, a gente tem que tomar cuidado, não tem nada certo. A renovação não está acertada. Há um entendimento de que o Memphis vai fazer um esforço, o Corinthians vai fazer um esforço, e aquele clima de despedida virou um clima de esperança, não é nem de otimismo, é de esperança, segundo a nossa apuração aqui da TV Gazeta. O Corinthians já tem uma sinalização positiva de uma de suas patrocinadoras e está conversando agora com a segunda patrocinadora, a patrocinadora Master, uma casa de apostas que também ainda não assinou nada, mas se mostrou disposta a conversar e interessada em participar disso. Então o Corinthians está correndo contra o tempo, quer acelerar isso e entende que tem um caminho, que está chegando perto de conseguir tudo o que precisa para renovar o contrato do Memphis. Vamos aguardar. Só uma perguntinha, essa patrocinadora aí que o Corinthians corre tanto atrás, seria para pagar quanto por mês para o Memphis Depay aproximadamente? Você tem essa informação? O modelo do negócio não está definido. O que está definido é que o Memphis Depay topa sair de um custo médio mensal de 3,7 milhões para algo entre 2 e 2,5, que é o que ganha o Yuri Alberto. Ele topa isso. O Corinthians, em princípio, quer negociar os seus 43 milhões até 2028, que é aquela dívida pelas bonificações. O Corinthians arcaria com isso. E o salário dele, para ele ficar até 2028, aí seriam estas empresas. Agora, tudo isso vai ser conversado. O próprio Marcelo Paes falou para mim que nada impede que isso mude, que as empresas paguem os 43 milhões e o Corinthians assuma o salário. Isso tudo ainda vai ser conversado, Michele.
Então é aquilo, é uma grande incógnita, por isso que existe a tal da esperança. Ninguém sabe direito ao certo como que vai ficar a situação do Memphis Depay. Queria que você falasse, Garrafa, sobre duas coisas. O primeiro milhão que ele fez ali aos 19 anos, ele deu uma pequena desdenhada dos 44 milhões que tem ganhado do Corinthians. E sobre essa questão, se ele fica, se ele não fica no Corinthians, tudo mais. É que ele é um jogador bem sucedido, todo mundo sabe. Ninguém tem dúvida. E detalhe, né? Detalhe, conquistou com o trabalho dele, ponto. Isso aí não me incomoda, não. A pergunta que fica é, o Memphis que o Corinthians serviu ele, exatamente, ele escolheu os jogos que ele precisava para ser convocado, quero ver se quando voltar da Copa do Mundo ele vai voltar com esse sorriso, falando que ama o Corinthians. Tecnicamente eu tenho dito, eu manteria o Memphis. Tentaria fazer essa engenharia financeira que a direção está fazendo, e até sugiro algo ao presidente Osmar Stabile. O Pedro Raul, pelo amor de Deus, o Pedro Raul, né, não gosto de falar de salário de jogador, mas comenta isso aí que ganha quase 1 milhão, 800 pau. O Alan só toca de lado, é bom chutar aí mais ou menos uns 500 pau. O Vitinho tem 1 gol pelo Corinthians. Sabe quanto custa esses 3 jogadores para o Corinthians? Quanto? 2 milhões e 200 aproximadamente. Memphis, mais ou menos. Gente, o Pedro Raul já deu. Sabe aquele laço de concessionária? Põe que a Fiel vai levar para o aeroporto, vai entregar de presente para alguém. Não dá mais para pagar um salário desse e brigando pelo Memphis, que pode agregar o time. Só com essa redução aqui desses 3 jogadores que têm entregado nada ou quase nada, você tem praticamente o salário do Memphis. O Corinthians precisa fazer uma engenharia inteligente nesse momento, nessa renovação do Memphis, inclusive analisando o elenco e onde ele pode cortar gastos para ajudar também nesse novo vínculo do Memphis Depay com o Corinthians. Mas é claro que tecnicamente, se nós analisarmos a qualidade do elenco do Corinthians, o Memphis Depay inteiro fisicamente, é evidente que ele é importante. Claro. É claro que o Corinthians precisa dele. Como é que você vai desprezar, entre aspas, o futebol do Memphis pelo elenco que o Corinthians tem e pelos objetivos que o Corinthians diz ter para 2026? Como é que você vai sonhar em ganhar uma Libertadores, por exemplo, se você perde o Memphis Depay e não tem uma reposição? Então você precisa cuidar, você precisa fazer uma engenharia em cima da realidade financeira do clube, que é difícil. Então não vai ser tranquilo para o Corinthians. Quando o Garrafa fala de Vitinho, fala de Pedro Raul, fala do quem? Do Alan, né? Que você falou. Fica sem 3 jogadores, vai ter que trazer jogadores também, porque senão você vai... Por isso que eu falei ficar sem jogadores. Por isso que eu falei o Pedro Raul já não conta, gente. Tudo bem, mas se o Pedro Raul não consegue dominar. O Pedro Raul não consegue dominar uma bola. Né? Se você pegar um garoto da base... Se você pensar no que tem, gente... Michele, o Guinegão ou o Pedro Raul, não tem discussão, põe o Guinegão. Você tem que pôr o Guinegão. O Pedro Raul, com todo respeito a ele, que merece como profissional, não deu química contra o Corinthians. No Ceará ele foi bem. No Ceará ele fez gols. Sabe qual é o apelido do Pedro Raul, lá no futebol mexicano? No mexicano. Árvore. Tá no noticiário, não tô, você vai aí na internet, você vê. Quando ele saiu, a notícia era, venderam a árvore, porque ele é alto, né? E ele teve uma passagem ruim. Ele teve uma passagem boa no Botafogo. E no Ceará, depois, um pouquinho. Mas no Corinthians não deu água, gente. Vai se livrando das peças, depois não tem peça de reposição, entendeu? Mas ele não é peça. O Salazar é uma árvore, você quer dizer? Não é, ele é gente. O Salazar, você está de volta para falar sobre o Yuri Alberto. O que o Diniz falou sobre o atacante, e a torcida está vaiando, o clima já está ficando meio desandado. Olha, Michele, pela primeira vez, desde que o Yuri Alberto foi contratado, ele foi vaiado na Neoquímica Arena e, olha, muito vaiado. Fernando Diniz falou sobre isso na entrevista coletiva. Vamos dar uma olhada. Em relação ao Yuri Alberto, as vaias é uma coisa natural que acontece, e o Yuri é um jogador já, embora tenha pouca idade, experiente, muito vivido, começou muito cedo no Santos, e então tem casca suficiente para suportar e saber que é uma coisa normal pelos últimos acontecimentos, era uma coisa que podia acontecer e eu sei que ele vai sair mais forte disso. Eu sei que ele tem um carinho enorme pelo Corinthians. O que a gente sabe internamente é que o Fernando Diniz está dando todo o respaldo ao Yuri Alberto. O Yuri Alberto vai continuar como titular, principalmente porque a sombra dele, como vocês estavam comentando, é o Pedro Raul, mas cada vez mais agora, inclusive internamente, não só mais externamente, não é mais uma questão apenas de opinião de torcedor, não é mais uma questão de repercussão na imprensa, internamente, pessoas de dentro do Corinthians começam a entender que
talvez tenha chegado ao fim, talvez tenha se desgastado demais a relação entre Corinthians e Yuri Alberto. Mas repito, até agora, nenhuma proposta que o Corinthians entenda razoável para liberar o jogador. Então, independentemente de qualquer coisa, sem grana, ele continua. Yuri Alberto, vaiado. É uma situação assim, vocês acham que acabou, faz tudo parte, hoje em dia às vezes é orientado por um empresário que quer forçar uma situação, vocês acham que tudo isso faz parte de um enredo para forçar uma saída do time ou não? Realmente foi uma situação mal cuidada que está agora colocando o atleta em evidência e com a torcida? Eu dei essa opinião no dia, um pouquinho depois do que aconteceu com o Yuri Alberto, quando ele desabafou ali na zona mista. Para mim, ele fez aquilo num tom de desespero, de agonia, porque foi um dia depois ou 2 dias depois que aquela lista dos pré-convocados para a seleção brasileira não foi divulgada, mas foi revelada. E o nome dele não estava entre os 55. E acho que ele nutria alguma esperança de, pelo menos nessa pré-lista, ele estar presente, porque isso valoriza também o jogador. Mesmo que ele não vá à Copa do Mundo, no mercado ele fica mais valorizado. Eu estive na pré-lista, quase fui para a Copa, vai entrar para o currículo, ou entraria para o currículo dele. Como ele não estava na pré-lista, ele falou, quer saber, eu preciso me virar aqui, não está resolvendo, eu estou com 25 anos, tenho passaporte italiano, a seleção da Itália está um perrengue, né, não classifica já 3 Copas do Mundo, então é a minha chance, é a minha vez. E eu vou tentar mexer meus pauzinhos para ir para a Europa, de repente para a própria Itália, onde eu tenho passaporte, e cavar uma vaguinha na seleção italiana, que seria possível. Inclusive tecnicamente, né? No Brasil não, de jeito nenhum. Mas para uma seleção italiana, por que não? Mas para uma outra Copa. Sim, mas ele teria a chance de começar um ciclo já estando na Europa, na própria Itália, e se colocando à disposição da seleção italiana. Então eu sinto que foi algo num tom de desespero, que ele desabafou ali e acabou chutando o balde. Só tem contrato, Garrafa, faz um negócio desse. Eu sou muito fã do Yuri Alberto. É um cara que deixa tudo dentro de campo. É um cara que, apesar de novo, tomou muito pau lá atrás. O William, que nasceu no terrão, não teve a estrutura para segurar o que o Yuri Alberto segurou. Vazou. Então, e o Yuri Alberto tem no seu currículo pontos importantes. Artilheiro da Arena, né? Títulos com gols marcados por ele. A recuperação, tem momentos ruins. E a entrega é a cara do Corinthians. O Yuri Alberto se mata, para ele não tem bola perdida e tal. Aí teve esse episódio do desabafo. O ser humano, todo mundo tem um limite, né? Ele se equivocou ali, mas de lá para cá ele não consegue entregar. Então o Salazar traz a informação, e acho que isso é muito importante para o Yuri Alberto, a não ser que tenha algo guardado de proposta que não chegou ao Corinthians. Mas ele não tem proposta para sair, ele tem contrato com o Corinthians. Então ele tem que continuar focando no Corinthians e parar com essa bobagem. O que ele fez ontem foi um grande equívoco. Até pelo carinho que a torcida nutre com ele. É meio amor e ódio, né? Mas o Corinthians está perdendo. Aí ele levanta a placa, vou repetir. O Yuri Alberto sai correndo, a torcida começa a vaiar, ele para, aí arruma o cabelo e vai para o banco de reservas dizendo, dane-se o Corinthians. Aí a coisa pode se complicar para ele, ficar uma pressão muito grande no Corinthians. E se não vier a negociação com o futebol europeu? Não, se o Yuri Alberto sair, quem ficaria no lugar dele? Não me falem em Pedro Raul. Então, aí você quer que o Pedro Raul vai com o laço embora. Imagina que sai o Yuri Alberto e o Pedro foi com o laço embora. A Michele quer ainda o Pedro Raul, é um direito que você tem. Não tô querendo o Pedro Raul. É um direito que você tem, mas pergunte à torcida corintiana. Não é melhor deixar o Pedro Raul seguir a vida dele num outro clube? E pior é que o laço fica aí você fica com o Gui Negão lá. Não leva o laço. O Gui Negão fez alguns gols, o Pedro Raul não faz gol, gente, não consegue dominar a bola, nada contra o rapaz. Aliás, ontem ele estava se aquecendo do lado do campo, tem um vídeo no Instagram que é constrangedor. A bola vai do nada, ele foi dominar a bola ali, não conseguiu. E a bola bate, escapa, e o torcedor grita, mas nem dominar a bola. Ele consegue em campo e fora de campo, não conspira contra. Aquele gol que ele perdeu ontem, um centroavante não pode perder no finalzinho. Gente, mas ele cabeceou livre ali. Tudo bem, o Pedro Raul... Então, diretoria, negociem o Pedro Raul. Agora a questão é a seguinte, Yuri Alberto, você se imagina sentado aqui, a gente trabalhando. Eu tô pensando em termos do nosso trabalho. Aí eu chego aqui e falo de uma outra empresa. Não pegou bem, Michele, não pegou bem. De repente eu tenho um contrato até tal ano com essa empresa. Não
pode fazer então, isso. ok, foi um lapso ali. O pior é que esse lapso ele continua seguindo de forma orquestrada. Só vai sarar quando ele fizer gol, quando ele mostrar Não sei o que o Alex pensa. Ontem, na minha opinião, a atitude de Roberto não ficou legal. Não, então, de novo. Ali todo mundo meio que passou um pano. Pô, ele tava de cabeça quente e tal. Agora ele insiste. Ou ele tem no bolso da camisa ou na manga guardado uma proposta que ninguém sabe, porque o Corinthians confirmou. Não tem proposta. E aí ele já tem uma proposta e dane-se. Ou senão ele tá dando tiro no pé. Bom, agora é a vez da Marina Buffon voltar para o Gazeta Esportiva com informações do São Paulo. Boa noite, Mal. O técnico Dorival Júnior vai ter reforços vindo do departamento médico para o duelo do final de semana contra o Remo? É isso mesmo, Michele. Boa noite para todo mundo novamente. O São Paulo, depois de ter se classificado, já estava classificado, né? Nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, mas confirmou a liderança ali do grupo depois de vencer na terça-feira. Ontem, aqui no CT, apenas aqueles que estão machucados e se recuperando fizeram atividades, mas hoje todo o elenco ali se reuniu aqui no CT da Barra Funda para já pensar no duelo de domingo contra o Remo, lá no Mangueirão, pela rodada do Campeonato Brasileiro, o último jogo do São Paulo antes da pausa para a Copa do Mundo. São Paulo que não vence há 4 partidas no Campeonato Brasileiro, caiu bastante na tabela, está com 25 pontos, aquela gordurinha, sumiu. São Paulo está em 7º lugar, precisa voltar a vencer na competição. E para isso, o Dorival Júnior recebeu hoje 2 ótimas notícias, uma delas ainda mais principalmente, porque Marcos Antônio e Cauli terminaram a fase de transição física e hoje, aqui pela manhã, treinaram de forma integral junto com o elenco. Marcos Antônio, que está de fora há mais ou menos aí 2 meses por conta de um problema na perna, o Cauli por conta de uma contratura na coxa desde 16 de maio. Então ele vai ter o retorno, muito provavelmente, desses 2 jogadores contra o Remo, na esperança de buscar aí esses 3 pontos para dar uma respirada melhor e, claro, ter essa pausa da Copa do Mundo para o Dorival trabalhar e também esses jogadores descansarem. Amanhã, inclusive, Michele, aqui no CT vai ter uma parte do treino aberto. É claro que o Gazeta Esportiva vai acompanhar para ver se de fato esses 2 jogadores já estão totalmente integrados ao elenco. Legal, porque aí a gente vai ter um panorama, né? É importante a volta do Marcos Antônio, do Cauli, né, pro time. O Marcos Antônio é diferente, né? Muito importante, é fundamental. Muito importante, né? Ele vale pelo elenco de São Paulo, vale uns 2, 3 aí. O Cauli também à disposição, o Dorival vai ganhando peças e, claro, vai ter mais esse jogo aí no final de semana e depois a parada, o Dorival vai tentar dar uma arrumada nesse time. E a única questão que eu entendo e acho que é importante o São Paulo se posicionar, diferentemente do que era com o Roger, mas muito mais uma decisão da diretoria, o torneio mais importante para o São Paulo é a Copa Sul-Americana, porque dá ao São Paulo a possibilidade de um título, é possível, o Dorival é o rei das Copas. Se ganhar o título, classifica a Libertadores, que vale como se fosse um G4 ou um G5. E no Campeonato Brasileiro, você olha com cuidado, porque o São Paulo não está lá embaixo. Você olha com cuidado. A prioridade para mim é sul-americana, Alex. Mas o discurso até então da diretoria é o brasileiro, eu não entendo. Até porque você vê o time que já foi líder do Campeonato Brasileiro, vai despencando na tabela e agora já é o 7º, dá uma aflição também, eu imagino, para o torcedor, para os jogadores, para todo mundo, para a diretoria. Então não é legal. A ideia seria... Mas o discurso era que o São Paulo estava lá em cima ainda. Sim. Não é para largar o campeonato. Cuida do brasileiro, mas prioriza outro. Exato, eu também acho. Eu venho falando aqui desde sempre. A Sul-Americana é a competição do São Paulo em 2026. E já ganhou uns 6,5 milhões aí nessa classificação. Então tá dando um dinheirinho. É isso. Né? Vamos fazer um novo contato com a Janice de Castro, dessa vez para falar sobre o atacante Paulinho. Paulinho foi julgado hoje pelo STJD. E o que deu, hein, Janice? Pois é, Paulinho livre, viu, Michele? O atacante foi absolvido por unanimidade pelo STJD pela comemoração no 3º gol, na vitória contra o Flamengo por 3-0 sábado no Maracanã pelo Brasileirão. O Paulinho ele havia sido denunciado por supostamente provocar a torcida rubro-negra. Ele fez um gesto considerado obsceno pela Procuradoria do Tribunal. Mas, na verdade, gente, aquele gesto que o Paulinho fez é um movimento típico das torcidas organizadas do Galo, Vasco e Palmeiras. Olha só, Vasco, onde o Paulinho começou a jogar, Galo, onde ele jogou, e Palmeiras, onde ele joga hoje. Num vídeo exibido durante o julgamento, o Paulinho disse que, na verdade, ele quis mostrar
todo o carinho, quis mostrar a história dele com esses 3 clubes. E que, na verdade, ele não teve intenção nem de provocar a torcida do Flamengo e nem de citar a violência, Michele. Eu acho que foi justo ele não ser condenado pelo gesto nessa comemoração. E apesar que não deve usar o dedo do meio e tudo mais, Garrafa. Tribunal, vou falar pra você uma coisa, tem critério. Se der pra aparecer. O tribunal já tá, lembra lá, vai o VAR. Tocou nas partes baixas, não tocou. Então o VAR foi feito, o VAR foi feito para ver se a bola entrou ou saiu, não é? Se tocou na mão ou não. Agora, aí os caras lá gritaram, o jogador não tocou nas partes baixas, agora é o dedo do meio, né? Então assim, eu e o Alex somos assim um pouco mais raízes nesse ponto, mas enfim, eu acho que tem que se adotar critério. Se do Abel foi gesto, se do Paulinho foi gesto. A diferença dos dois, embora o dedo utilizado tenha sido o mesmo, a intenção do Abel e a imagem do Abel foi realmente de xingar. Foi uma forma que ele encontrou de, não digo ofender, mas de xingar alguém. Porque às vezes você manda um amigo para aquele lugar, mas você não está ofendendo, você está xingando. E a do Paulinho, como foi? A do Paulinho é um gesto que é um gesto conhecido para quem é do mundo do futebol, que é relacionado às torcidas do Palmeiras, do Vasco e do Atlético Mineiro, que é a aliança entre os 3. E foi inclusive o que ele explicou hoje na sua defesa no depoimento. Esse gesto que ele faz assim, que é com o outro dedo na beira do campo, é o gesto que as torcidas... Mas eles fazem para as outras torcidas? Não, entre eles, é uma saudação. Mas ele fez pra vem o Flamengo... Ele fez pra Mancha, ele fez pra Mancha que estava lá. Foi uma saudação para a torcida. Se foi em direção à Mancha... foi em direção à Mancha, foi onde estava a torcida do Palmeiras ali. Foi isso, ótimo. E ali em cima, e foi, né? Então, é uma saudação que diz respeito, é um símbolo, é um código das torcidas. E como ele faz parte dessa relação que envolve as 3 torcidas em que ele jogou, curiosamente e coincidentemente, Atlético, Vasco e Palmeiras, ele fez isso para a torcida como forma, estamos aqui, estamos juntos. Então não foi... Foi importante para mostrar que o STJD não está com bronca do Palmeiras. Porque absolveu, né? Porque absolveu, porque o Palmeiras estava reclamando que estava sendo perseguido. Ele fez o silêncio e eu acho um grande barato, não vejo como ofensa. Mas ele não foi denunciado pelo silêncio. Eu tô falando, né? Fez o silêncio lá atrás, eu acho legal, tem que soltar um pouco. Tá muito chato, gostaria até de falar do Paulinho, da evolução dele, não do dedo dele, né? Mas é notícia, temos que estar comentando. 10 segundos, Michele. O Paulinho tá fazendo um trabalho no Palmeiras, as pessoas estranham por que ele não joga mais, e é um trabalho que realmente que chama a atenção, que o Palmeiras vai usar essa metade do ano, a parada da Copa, para fazer com que ele possa atuar 45 minutos depois da Copa, chegando até o final do ano, atuando 60 minutos. É o projeto paulatino com o Paulinho que o Palmeiras está fazendo. Gazeta Esportiva volta no tempo, direto para 1966. O Brasil de Pelé e de Garrincha buscava o tricampeonato mundial. Na Copa de 66, o Pelé ficou bonito na foto. Em campo, voltou a se machucar 2 vezes. Seleção brasileira muito confusa na convocação, na escolha dos atletas, e o tricampeonato não veio. O título foi da anfitriã, Inglaterra, país que inventou o futebol, conquistou o Mundial pela primeira e única vez naquela oportunidade, numa final bem polêmica, diga-se de passagem. Se tivesse VAR naquela época... Esse gol aí da Inglaterra, na prorrogação contra a Alemanha Ocidental, o do 3-2, teria sido anulado, viu? Na estreia brasileira da Copa de 66, 2-0 para cima da Bulgária. Gols de Pelé e Garrincha. O último jogo deles dois juntos pela seleção. Em 40 partidas, nunca perderam. Na segunda rodada, sem Pelé, que se machucara, derrota para a Hungria. No terceiro jogo, Pelé voltou e Garrincha foi pro... Como apanhou o rei. Pelé pensou até em desistir depois, mas voltaria muito mais forte em 70.
Legal, né? Gazeta Esportiva de hoje ainda fala sobre o goleiro Hugo. Falhou, hein? E também sobre a proposta de SAF no São Paulo, daqui a pouquinho. Salazar tá voltando com mais um pouco de Corinthians. Fernando Diniz saiu em defesa do goleiro Hugo Souza, é isso? Exatamente, Michele. Ele lembrou daquela última partida contra o Platense lá na Argentina, quando o Hugo fez defesas importantes e falou sobre as falhas de ontem. Vamos dar uma olhada. E hoje, pontualmente, assim aconteceu, mas ele também é um jogador que tem muito serviço prestado aqui no Corinthians. E o Hugo, em nenhum momento, ele demonstrou, pelo menos que eu saiba, para mim, algum desejo de sair, pelo contrário. Bom, Michele, tá aí. O Hugo Souza, assim como o Yuri Alberto, não vive boa fase, mas está bancado pelo clube, pela diretoria e também pelo seu treinador, Fernando Diniz. Ainda falando de Corinthians, Duílio Monteiro Alves, ex-presidente do Corinthians, ex-diretor de futebol do Timão, renunciou ao título de sócio remido do clube, como a Gazeta Esportiva antecipou nessa quarta-feira que aconteceria. Um trecho aqui da nota oficial de Duílio Monteiro Alves, abre aspas para ele: não me arrependo de nada e me defenderei na justiça. O resto deixo para o tempo. Tá aí Duílio Monteiro Alves, que tinha um processo disciplinar que poderia gerar a expulsão dele, que agora deve ser arquivado, já que ele renunciou ao título de sócio do Corinthians. Corinthians que pega o Grêmio no final de semana fora de casa, sem Memphis Depay, que já estará com a seleção da Holanda, e também sem Jesse Lingard, que foi liberado para viajar à Inglaterra para resolver problemas pessoais e vai desfalcar o Timão nesse jogo importante do Campeonato Brasileiro, já que Corinthians e Grêmio têm o mesmo número de pontos, o jogo é fora de casa e ambos estão perto da zona do rebaixamento, Michele. Bom, vamos ver os lances do Hugo Souza? Um do Hugo e um do Ranieri, né? Então vamos ver? Isso. Não, o Hugo saiu jogando errado. E tem, o outro é o do Ranieri, porque ele não foi bem também. Depois teve 2 lances que o Hugo não foi bem ontem. No jogo de ontem são 2 lances e a outra saidinha foi com o Ranieri. Peraí. Aí ele saiu catando borboleta e o Garro tava jogando vôlei. Aí, pênalti. O Garro se assustou com a bola, os dois erraram e acontece no jogo. O Hugo tem deficiência na bola alta. Tava muito difícil para ele pegar essa bola. Ele errou o tempo da bola. Errou o tempo da bola. Ele pulou antes. A bola chegou e ele já estava caindo. Errou o tempo da bola, falhou. Ele sabe que falhou e... Tá tudo certo, é a fase. Saiu jogando errado aí? Não foi na bola, Michele. E o outro lance, é o do Ranieri que a gente vai mostrar? Não, ainda o do Hugo no jogo de ontem. Isso aí é contra o São Paulo. Ó. Ainda? Esse é de ontem aí, essa saidinha aí, ai, que doída. E o Hugo deu um azar maior ainda, que ele errou dando um passe para um jogador que tem muita qualidade. Porque se, por exemplo, o Pedro Raul pega uma bola dessa, ele chuta na arquibancada. E aí o erro do goleiro ia ficar minimizado. Mas o Hugo deu azar que caiu justamente nos pés do melhor jogador do adversário. O Hugo precisava ter feito isso? Lógico que não. Mas é assim, é o modo estilo do Diniz jogar, tá? Daqui a pouco a gente vai ver o lance do Ranieri, não foi, o Hugo não foi o primeiro, o Ranieri já tinha errado na saidinha de bola contra o São Paulo. Aí, ó, saidinha de bola. Então, porque o treinador incentiva esse tipo de coisa. E ele banca essa situação, tá? Agora, o que eu vou falar do Hugo, talvez depois das 2 falhas de ontem, não soe bem, né? Mas eu vou falar assim, o Hugo, ele é ídolo da torcida corintiana. Ele chegou... Ele pegou um pipinaço, saiu o Cássio, aí o Carlos Miguel deu uma banana pro Corinthians. Ele parece que nasceu no terrão, tirou o Corinthians do rebaixamento. Foi extremamente importante. Defende um monte de pênalti. Na decisão contra o Palmeiras foi extremamente importante. Estava prestes a ir à seleção brasileira, só que o Hugo é ser humano. Tá? Ele teve 2 problemas pessoais, todo mundo sabe o que aconteceu, eu me permito não falar aqui agora. E teve também a decepção de não ir à Copa do Mundo. O ano pro Hugo não tá legal. Como o Diniz, ele é psicólogo formado, eu entendo que o Hugo está sentindo realmente que o ano não está legal e o reflexo está acontecendo dentro de campo. Cabe ao Diniz, não só tecnicamente, conversar com o Hugo, recuperar o Hugo, porque esse cara entrega muito ao Corinthians, o ano que vem chega um novo ciclo, Copa do Mundo, acho que dá para recuperar o Hugo, não vai crucificar o garoto não para mim, viu, Alex? Não, eu também acho. Uma coisa é você estar numa fase ruim, não viver um momento positivo, outra coisa é você falar que o cara não presta, não é isso não, pelo amor de Deus. Não, é um momento. É um momento. Né? Momento e o futebol ruim. É assim e oscila, é normal ter esse tipo de oscilação e também tem que levar em conta a oscilação do Yuri Alberto, ok, torcida? Hora de tênis no Gazeta Esportiva, pode rodar.
Em Roland Garros, o número 1 do mundo, Jannik Sinner, começou bem. Venceu os 2 primeiros sets, mas acabou sucumbindo ao calor de Paris, levando a virada do argentino ser um do número 56 do mundo. Tem mais São Paulo no Gazeta Esportiva? Assunto agora é um encontro do presidente Harry Massis que aconteceu ontem. Conta pra gente, Marina. Conto sim, Michele. Diego Fernandes, um empresário que inclusive ajudou ali na chegada do Ancelotti para a seleção brasileira, é São Paulino e vem há tempos tentando se encontrar aqui com o Harry Massis para tentar apresentar um modelo de SAF que ele acredita e tudo mais. E ontem esse encontro aconteceu. Pelos bastidores que a gente conseguiu apurar, as ideias do Diego Fernandes foram bem aceitas, vão ser analisadas. São 2 ideias a princípio. Primeiro, ele apresentou um modelo de SAF que ele acredita, que o Harry Massis disse que vai ali estudar, vai analisar e dar uma resposta ao empresário. E também o Diego Fernandes solicitou uma aprovação, uma autorização do São Paulo para falar em nome do clube, pedindo aí parcerias, investidores, ele que tem bastante contato, né, nesse mundo esportivo. Enfim, ele gostaria dessa autorização do São Paulo para tentar parcerias, para tentar trazer dinheiro, já que o São Paulo está precisando bastante também. O Harry Massis prometeu dar essa resposta para o empresário. Falando de mercado da bola rapidinho, Michele, a gente conseguiu apurar aqui também na TV Gazeta que o Tricolor está de olho, está fazendo sondagens pelo volante Nilton do Botafogo, de 26 anos. Nilton que viria para esse time do Dorival Júnior, a princípio por empréstimo. Essa é a vontade do São Paulo, que está, como eu disse, em conversas iniciais, mas o Botafogo, que está precisando de grana, só aceita vender o jogador. Então vamos ver como essa novela se estende aí nos próximos dias, semanas e meses. Vamos ver se o São Paulo vai fazer uma proposta ou não pelo jogador. Michele. Obrigada, Marina. Diga, Garrafa. Eu acho que você ter parceria é fundamental. O São Paulo precisa, né, Miller? Precisa, e acho que o que vier para salvar o clube nesse momento pode ser bem-vindo. De outro jeito, está bem difícil. Parceria rola, SAF acho complicado. Amanhã, 6 da tarde, a gente começa o Gazeta Esportiva com informação exclusiva. Obrigada, Alex Miller. Obrigada, Osmar Garrafa. Pessoal, tchau. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Até amanhã.